A gente falar sobre a ciência do espírito. Como eu sou médica, vai tudo a ver, né? Eu li o livro dos espíritos quando eu tinha 11 anos. André Luiz se tornou meu amigo de infância aos 12. Eu nunca mais parei, porque, na verdade, o universo acaba parando na palma da mão da gente. Mas é muito importante, porque em planetas de expiação e provas, como o nosso, que ainda tem uma mentalidade reduzida, tem muito preconceito, tem muita bobice, né? As pessoas separam ciência de religião. E aí a gente está perdendo um tempo de evolução. O André Luiz falou assim: estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade. E sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. É lindo. E o que a gente aprendeu com Kardec? O que o kardecismo nos trouxe? O tripé num triângulo equilátero em que não existe maior ou menor, mais importante ou menos importante, que junta a ciência, a espiritualidade e a filosofia. Não foi isso que o codificador nos trouxe? E é exatamente essa a base que nós temos que usar para entender este universo multidimensional onde nós estamos inseridos. Porque, querendo ou não, o nosso corpo é um excepcional isolante energético. A gente é tão preso desta massa densa, que é o corpo da terceira dimensão, que a gente pensa que está sozinho, pensa que ninguém vê, que ninguém sintoniza com a gente, está errado, né? Se a gente pudesse, eu acredito que entre vocês existam clarividentes, está lotadaço isso aqui. Tem muito mais desencarnado do que encarnado. As caravanas que vêm do outro lado são, né? E lembram que o Rui Barbosa é um dos meus ídolos de infância também. Ele disse assim: bendito que semeia livros, livros à mão cheia. O nosso querido Chico Xavier é um bendito que semeou. Semeou cultura, semeou despertar da consciência, semeou conhecimento, semeou espiritualidade e juntou a ciência do futuro com a espiritualidade. Porque, afinal de contas, só de André são 16 livros, né? E é justamente focando nesse trabalho que, olha que interessante, em 2013 foi publicado um artigo científico no Neuroendocrinology Letters, que é uma revista científica, que ele estudava exatamente as informações da pineal, que a ciência agora, deste século, está sabendo, com o que o nosso querido André Luiz trouxe através do Chico 60 anos antes. E quem quiser ler o artigo, eu coloquei aí a referência do artigo, os cientistas canadenses surpresos, porque o Chico Xavier não era médico, o Chico Xavier não era cientista. E o que ele escreveu há 60 anos atrás, a ciência agora começou a confirmar. Então, vejam como é importante todo o legado, não apenas do ponto de vista moral e ético que o Chico nos trouxe, mas, sobretudo, do ponto de vista do futuro que está se fazendo a partir de hoje. Porque o conhecimento vem do artes, cultura e ciência, que é uma esfera de quinta dimensão, aqui para baixo. Homens extraordinários, dedicados, que estudam, estão começando a materializar na fisicalidade aquilo que os espíritos preconizaram lá 162 anos atrás, com a publicação do Livro dos Espíritos, e que veio Chico Xavier aí alinhavando com fios de ouro o conhecimento para que nós dessemos o próximo passo. E o próximo passo não é só o desenvolvimento científico, que é claro que facilita a nossa vida, mas como este conhecimento ampliaria os nossos horizontes para que nós, como seres, buscássemos o aperfeiçoamento moral e ético, em condições mais fáceis de vida. Isso aconteceu? Claro que aconteceu, não sejam pessimistas. Está acontecendo. O Einstein, na última aula que ele deu em Princeton, tinha aquele anfiteatro lotado, né? E aquele quadro negro atrás dele gigante, ele falou, aí ele fez um círculo branco no quadro negro. Perguntou: o que é que vocês estão vendo? Ah, é um desdobramento da teoria da relatividade, é a equação espaço-tempo. Ele deixou todo mundo falar e ele falou: engraçado, né? Um quadro negro desse tamanho e você só vê a bolinha branca. E nós, como humanidade, estamos focando demais na bolinha branca, que é o erro, a corrupção, a falta de caráter, a maldade,
quando um quadro negro gigante de bondade e progresso nos cerca. E é isto que o Chico Xavier, para mim, que comecei a lê-lo na criança, mais me ensinou. A ver a flor de lótus que nasce no pântano. E eu acho que é isso que nós temos que fazer. Para a gente, só para vocês terem uma ideia de como está hoje o andamento da ciência buscando a espiritualidade, a Fundação John Templeton é uma fundação filantrópica com inclinação espiritual. O que eles querem? Tudo que possa levar ao progresso humano, principalmente do ponto de vista moral. E eles apoiam pesquisas, eles têm só 70 milhões de dólares para gastar em pesquisas, de cientistas ou espiritualistas que busquem unir ciência e espiritualidade. Esse ano, sabe quem ganhou o Nobel da espiritualidade com a ciência? O brasileiro Marcelo Geiser. Leiam, pesquisem, isso é muito importante. A ciência começou a descobrir que nós precisamos dar mais um passo. E a gente precisa entender que tudo que o André Luiz trouxe, eu falo notadamente do André Luiz, porque médico com médico sempre puxa a base para a sua sardinha, mas o que é importante para mim é que nós ganhemos condições de termos saúde física, porque o espírito torna-se saudável. Então nós vamos focar nesse aspecto. A ciência corroborando o que a gente lê nos livros da década de 30, 40, 50, 60, que vieram através do Chico Xavier e de tantos outros escritores, sem menosprezar nenhum, que estão trazendo conhecimento que vem reverberando como ondas, né? Mas a gente precisa entender o que são os sentimentos, do que eles são formados, porque eles são puramente energia, energia que emana de nós, não é? Que somos almas. O que a gente é? Às vezes você pergunta para alguém, quem você é? Você dá o seu nome, a sua profissão, o seu RG, e atualmente você dá também o seu endereço eletrônico, porque afinal de contas a gente está no mundo eletrônico, né? Mas nós somos basicamente energia. Nós somos seres complexos, formados por corpos multidimensionais em diferentes dimensões, e quando nós estamos encarnados, nós temos o corpo físico. Depois, se nós estamos encarnados, enquanto estamos sendo gerados no útero de nossa mãe, o corpo físico está gerando o dupletério, que é onde ficam os chakras, o filtro entre a terceira e a quarta dimensões. Aí temos o perispírito, que é o invólucro para esta energia que nós somos, alma quando estamos encarnados, espíritos quando não estamos. Depois nós temos o campo do mental concreto, que é onde nós temos as nossas presentes ideias. Temos o mental abstrato, que é onde tem a nossa possibilidade de futuro. Aí chegamos ao processo de quando atingimos a iluminação, que é o búdico, e aí quando nós atingimos o amor condicional, temos o átmico. Mas eles todos existem agora, no presente. E os nossos chakras, que estão lá no dupletério, são sistemas de transmissão multidimensional de energia. Gente, é de uma engenharia genética extraordinária. Porque eles conseguem pegar a energia quintessenciada, sensessenciada, e traduzir para que as células do corpo físico leiam e se alimentem dessa energia. É um mecanismo de ida e vinda de informação, não é? E nós temos aí, como vocês estão vendo, esse é o canal Chuchuma, que alinha os nossos principais chakras, de cima para baixo, coronário, frontal, laríngeo, e eu aí coloco o tímico, porque ele começou a abrir na humanidade a partir de 88, o cardíaco, o gástrico, o genésico e o básico. E a gente pode ver que, tirando o coronário e o básico, que se intercomunicam por causa da subida da Kundalini, aquela energia primaz da Terra, que nos alimenta e através da qual os iogues, os xamãs, os médiuns em transes conseguem dar uma subida ascensional da energia. Todos os demais chakras, como vocês podem ver, eu não sei se chega lá, chega. Não sei se vocês veem, estão vendo a bolinha verde? Os chakras têm anterior e posterior, porque a energia circula, ela é multidimensional, não é? Mas olha que interessante, este extraordinário mecanismo de conectar-nos à multidimensionalidade, ainda que nós não saibamos dele, e percebam, os animais têm chakras, e as plantas têm chakras básicos e coronários. Você pode falar para a planta? Sei lá se pode, mas eles têm um caminho único, já começa no vegetal, né? Mas é tão bem feito esse sistema que
Para proteção de nós quando estamos encarnados, a boca do chakra tem uma tela ou um filtro atômico, cuja função é impedir que as energias do conhecimento do perispírito atinjam o corpo físico em coisas que nós não devemos lembrar, por causa que comprometem muito a nossa culpa. Se não fosse essa tela atômica ou esse filtro, nós teríamos a lembrança do que nós já fomos em encarnações anteriores. Eu sei que tem muita gente aqui que quer fazer TVP, quer saber quem foi e tal. Conselho de quem já fez, faz não. Porque a gente não é flor que se cheire, ok? Nós estamos numa fase assim mais de ervinha daninha, que está querendo se tornar um trevo de 4 folhas e tal. Alguém aqui, de fato e de direito, não carrega nenhuma culpa? Imagina se a gente lembrar o que fez há 500 anos atrás. Né? Melhor não lembrar. Jesus e Deus nos amam de tal sorte que nos deram esquecimento para que a gente consiga conviver consigo próprio. Não é com os outros, não. É consigo próprio. Porque o único ser no universo que tem condição de nos ferir e nos atrasar somos nós mesmos. Os demais são coadjuvantes. Agora, como a culpa é minha, eu jogo ela em quem eu quiser. Eu sempre vou dizer que os outros é que são os culpados pelo que me acontece. E aí é que está a grande sacada. A gente tem que parar de fazer isso. Porque nós já somos grandinhos o suficiente para calçarmos os nossos sapatos. Darmos o laço no nosso sapato. Então a gente não pode mais dizer que o outro é o responsável pelo que me acontece. Vocês concordam? Para vocês terem uma ideia de como é importante o filtro atômico, aquela tela do chakra, os obsessores, quando querem iniciar um processo mais avançado já, de uma obsessão mais profunda, de uma possessão, eles destroem esse filtro para que a gente comece a acessar coisas de outras vidas, ficando mais frágil e vulnerável ao contato com eles. E os nossos benfeitores espirituais, naquela fase de desobsessão, o principal trabalho que eles têm é recompor essa tela atômica, para que a gente possa adquirir não apenas o equilíbrio da nossa aura, mas principalmente dos nossos chakras e assim do nosso corpo físico e perispírito. E lembrem-se que Jesus nos disse, vós sois deuses. Somos deuses criadores, sim. A nossa energia interfere na energia do planeta e a energia do planeta responde para nós. Essa é a única nave que nós temos. Se a gente não pensar nisso, a gente vai morar onde? Marte? Lá eles não pensaram, olha a zona que está lá. Cabe a nós, exclusivamente a nós. O caminho para perdoar é a compreensão, o perdão e o auto-perdoar, e sobretudo amar. Mas nós nunca atingiremos o amor incondicional sem o primeiro passo da compreensão, o segundo passo do perdão. E é esse o convite que a gente faz. E que Jesus, que está no leme de todo este planeta, desde a sua criação, e que não desiste de nós, e que aposta na gente, e que luta pela gente, que pede moratória, e está sempre vibrando por cada coisa que a gente faz de bem, ele está no leme. Percebam que nós podemos dizer que Jesus é um menino que veio à Terra para conhecer a humanidade e alegria aos homens dar. E ele saiu bem pequenino pelo mundo a procurar. O bem e o mal ele viu, então chorou e sorriu. Suas lágrimas e seus sorrisos fizeram ao mundo o que eu lhes vou contar. Quando bem ele via uma lágrima, quando mal ele via, uma lágrima de seu rosto escorria, caía na terra e dormia, sem brilho, sem nada para dar. Mas quando bem ele via, seu sorriso então fazia a lágrima que sorria brilhar e brilhar, brilhar. As estrelas são as lágrimas que o menino aos homens deu. Embora hoje ninguém saiba, esse é o menino Deus. Eu recebi essa poesia quando eu tinha 9 anos, de um irmão espiritual. E é exatamente assim que eu vejo Jesus olhando para nós. Ele chora quando nós não conseguimos entender a lei da fraternidade. Mas quando a gente dá um mínimo passo na direção certa, a gente aquece esse coração generoso do nosso amado Rabi. Ele não espera de nós perfeição, porque nós não estamos ainda em condições de sermos perfeitos. Ele espera de nós apenas uma aguerrida luta no sentido de autoconhecimento, de saber quem somos e melhorar quem somos, para podermos ao lado dele construir um reino onde a paz e a fraternidade reinem. Se nós dizemos que somos seguidores de Jesus,
Se nós tivermos, nós brasileiros notadamente, o mérito de vivermos no mesmo espaço-tempo que este grande avatar crístico que foi o Chico Xavier, que nos trouxe Emmanuel, André e tantos, quantas pessoas não foram consoladas pelo trabalho deste grande avatar que foi o Chico. Por alguma razão nós tivemos o mérito de estar aqui. Encarnações anteriores nos ensinaram que aquilo que Kardec nos trouxe era o caminho mais claro, mais honesto, mais amplo a ser seguido. Com todas essas ferramentas, amigos, nós não temos mais o direito de errar. Nós não temos mais o direito de ser quem somos. Nós precisamos melhorar. Que Jesus nos fortaleça. Muito obrigada. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.